Olá, gente! Como que funciona o processo de validação do seu diploma de enfermeiro para os Estados Unidos? E não só de enfermeiro, mas também de técnico de enfermagem. Como que funciona todo esse processo? Você tem alguma dúvida? Essa live é justamente para isso, para a gente tirar essas dúvidas de enfermeiros e de técnicos de enfermagem, através de uma profissional enfermeira. A Monique Lama vai estar com a gente hoje. Gente, essa live é justamente para a gente trazer essas informações através da Monique, que viveu todo esse processo da validação dela aqui no Brasil. Ela já passou por todas as fases e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente como que funciona essas fases. Esse overview, até porque a Monique também trabalha com isso, então ela tem muito domínio dessas fases, né? Tudo bem, Monique? Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Já Tô bem, também. Acompanhando lá todo dia, porque você, pra mim, sinceramente, é uma esperança, né? Porque esse processo acabou ficando um pouco mais longo e aí a gente fica mais assim, mas quando vê uma pessoa que já passou por todas as fases e indo, a gente volta a respirar novamente. E aí eu resolvi fazer essa live pra poder você passar pra gente, né? Esse overview aí. Monique, então se apresenta e começa a falar com a gente aí sobre esse processo. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, falando aqui no seu perfil. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre esse processo que eu vivi e tô vivendo, né? Para sanar dúvidas, enfim, para contribuir um pouco aí com todos os enfermeiros que sonham em ser enfermeiros nos Estados Unidos. Então, eu quero te agradecer pelo convite e tô aqui à disposição. Eu que agradeço pela sua disponibilidade, Monique, de vir aqui passar um pouco da sua experiência pra gente, que agora é a sua vez, né? Você sempre faz live, traz as informações lá no seu perfil, mas agora chegou a sua vez também de passar toda essa experiência aí pra gente. Pois é, faço bastante live lá no meu perfil, mas eu sempre gosto de estar em outros perfis também falando um pouco sobre o processo de validação, então é muito bom estar aqui. E aí você me fala como é que você quer que eu saio falando, você quer me perguntar algumas coisas, o que faz sentido pra você? Eu anotei algumas perguntas aqui, mas eu acho que aí você depois conduz aí do jeito que você achar melhor, mas eu acho que o primeiro momento é esse, a gente entender esse primeiro passo. A pessoa que nem sabia, de repente vai começar a saber agora. O primeiro passo dessa pessoa, ela precisa, né, fazer o quê? Ela precisa de que documento? E aí você começa falando sobre isso e depois desenvolve aí. Tá bom. Primeiro, vale a pena a gente sempre deixar muito claro que é possível o processo. Porque às vezes tem gente que fala assim, é mentira, não dá pra validar o diploma, vai ter que voltar pra faculdade. E essa não é uma realidade pros Estados Unidos, tá, gente? O nosso diploma, ele é totalmente validado para os Estados Unidos, tá? Então a gente não volta pra uma faculdade lá, como outras carreiras precisam voltar, né? Como, por exemplo, odonto, fisioterapia, tem que fazer cadeira. Enfermeiros, quem quer validar o seu diploma de bacharel em enfermagem, é totalmente possível. A nossa carga horária aqui no Brasil é uma carga horária boa, tá? Então, quando a gente vai fazer a distribuição de carga horária, a gente percebe que é uma carga horária que é compatível com o que uma enfermeira americana estuda. Então, eu acho que isso é de suma importância a gente deixar isso claro logo de início, porque muita gente escuta, né, informações que não são verídicas e acabam, às vezes, acreditando numa mentira que poderia estar realizando o seu sonho de se tornar um enfermeiro ou uma enfermeira nos Estados Unidos, tá? Então, essa é a primeira coisa. O que a gente precisa estar atento é se a sua faculdade é reconhecida pelo MEC, né? Então, isso é importante. E com relação à carga horária, eu até vi que o Rafael perguntou aqui de 3.600 horas. Rafael, eu já validei diploma de gente com 3.200 horas. É muito mais perceber se a sua carga horária daquela disciplina, daquela área, ela consegue ser distribuída entre as áreas que a gente precisa, tá? Se porventura você tem lá descrito pediatria e diz lá que você só fez 20 horas de teoria, aí realmente a gente pode ter uma discrepância. Mas não é o que eu percebo, tá, na prática, tá? Eu trabalho assessorando e fazendo validação de diploma já há 3 anos e não vejo isso como uma realidade dos diplomas aqui do Brasil, tá? Então, a primeira fase é exatamente a gente entender que isso é possível e a gente escolher esse processo. E quando a gente escolhe esse processo, a gente tem 2 órgãos que validam o nosso diploma que nós utilizamos, tá? Existem outros que podem ser utilizados para validação de diploma, porém nós não utilizamos porque nós precisamos de documentos específicos para a hora da imigração que são retirados nesses 2 órgãos que eu vou falar agora o nome, que é CGFNS ou Joseph Silney. Então, por isso que nós, enfermeiros, a gente acaba utilizando sempre essas 2 possibilidades para a parte de validação de diploma, tá? Então, por isso que as pessoas que querem iniciar o processo já precisam ter em mente, ok, existem 2 instituições, CGFNS e Joseph Silney, eu posso escolher uma das 2 e fazer a minha validação de diploma, que nada mais é do que uma análise documental. Então, esses órgãos, o que eles fazem? Eles vão analisar o seu diploma, seu histórico, seu registro no Corém. Monique, mas eu ouvi que é possível fazer sem registro no Corém. É possível. Porém, existem algumas ressalvas, né? Esse processo, Amanda, é um processo que, dependendo do passo que você dá, possibilidades se abrem, outras se fecham. Então, a gente precisa conhecer a legislação, a gente precisa conhecer o que uma escolha pode gerar e o que uma outra escolha geraria, sabe? Mas, em regras gerais, a gente sempre vai escolher um desses órgãos para validar o diploma, né? A gente efetua o pagamento dessas instituições, né? E nesse caso, são pagamentos em dólar, porque as instituições, elas são americanas, né? Então, a gente paga em dólar para elas fazerem essa análise documental. E ali começa o nosso primeiro passo, que é a gente ter esse reconhecimento daquilo que o que eu estudo no Brasil é compatível com o que uma enfermeira americana estuda. Então, a gente tem uma validação do seu diploma, né?
Então, esse é o primeiro passo aí que a gente tem, que é essa escolha, né? E aí você me perguntou de documentos, né? Então, em tese, quais são os documentos básicos que a gente vai precisar? Diploma. Isso é importante, anota aí. Pois é, anotem. A gente vai precisar aí, ó, de diploma e histórico da faculdade. Vai precisar de carteira do Corém e nada consta do Corém. Eu sempre falo para meus clientes fazer o passaporte, tá? Pra gente poder já ter o passaporte feito para essa etapa também, desde o início. E se você for escolher a CGFNS, você vai precisar também traduzir o seu histórico do ensino médio, tá? Então, em linhas gerais, a gente tem ali o CGFNS um pouco mais caro o processo do que com a Joseph Silney. Porém, em compensação, se você valida pela CGFNS, você tem o seu diploma validado ali para todos os estados americanos, o que não acontece com a Joseph Silney. Isso que eu ia te perguntar. Essa abrangência aí dos dois órgãos em relação aos estados. Então, a Joseph, ela abrange mais do que o CGFNS? Claro. O CGFNS, ele vai abranger mais estados, por isso que ele é mais caro atualmente, né, no dia de hoje, dia 26 de março, ele tá $85 mais caro do que a Uni. E a Joseph Silney, ela vai validar o seu diploma ali para em torno de 33 estados americanos, que também é uma quantidade boa de estados, tá? E muita gente opta pela Joseph Silney, uma porque é mais barato, mas também porque eles são mais... A comunicação com eles é muito mais rápida, né? Então, assim, o envio do documento pode ser feito por e-mail, o que não acontece no CGFNS. As pessoas, elas acabam ponderando ali, botando na balança o lado positivo e negativo de ambas e acabam fazendo as suas escolhas ali na hora. Certo. E, no caso, eu validei pela Joseph. Se por algum acaso um estado que eu queira não for coberto pela Joseph, então eu não poderia entrar por lá. Eu teria que iniciar um processo completamente de novo? Não sei se seria assim exatamente. Tudo vai depender de qual é a lei para fazer o endorsement, para fazer a transferência de licença. Então, por exemplo, tem estados que para fazer uma emissão de licença de enfermagem por transferência de licença, então imagina só, eu tenho a minha primeira licença emitida por Montana, que é onde a grande maioria acaba fazendo, né? Mas eu não vou atuar em Montana, né? Montana não é o estado que eu quero trabalhar, não é onde eu assinei meu contrato, não tem problema. Só que se você assinou, vamos supor, com a Pensilvânia, que é o estado que eu tô indo, né? E você for fazer sua transferência de licença, a legislação da Pensilvânia vai pedir para que eles recebam o documento diretamente ou do CGFNS ou da Joseph Silney. Então, nesse caso, você vai precisar pagar por uma reemissão de SES, que a gente chama, né? Então, você vai precisar pagar por uma reemissão desse documento, porque aí esses órgãos, eles vão enviar diretamente para o Corém, digamos assim, né? Que é o Board of Nursing, daquele estado, aquela comunicação de validação de diploma. Em contrapartida, você tem outros estados que quando você solicita uma transferência de licença e você quer uma licença daquele estado, eles não vão pedir uma reemissão, percebe? De SES. Eles vão entender, do entendimento deles, que, poxa, se você, enfermeiro internacional, tem uma licença vigente no estado americano, isso quer dizer que você com certeza validou seu diploma. Então, olha, a gente confia em você, digamos assim. Não preciso ver o seu processo de validação, porque você já tem uma licença emitida em território nacional, então a gente só precisa das informações dessa licença, a gente precisa que você faça um curso online. O que é importante as pessoas entenderem, que as pessoas se confundem muito. Cada estado tem sua lei. Então, às vezes, o que eu falo que é válido para Montana não é o que é válido para Pensilvânia, não é o que é válido para Flórida, não é o que é válido para Texas, entende? Então, nisso, a gente pode vir a trazer confusão quando a gente conversa com um colega que está no processo, sei lá, ele faz uma transferência para Flórida e o outro colega faz uma transferência para Pensilvânia. Você fala, peraí, o que eu preciso? Então, a gente tem que entender que não é que nem acontece aqui no Brasil, que existe o COFEM, que dá a resolução e ela precisa ser válida para todo o estado, né, para toda a nação, digamos assim, né, para todo o território nacional. Lá não, lá você tem, cada estado tem a sua regra, cada estado decide se vai querer prova de inglês, se vai querer limitar a prova de NCLEX, se vai querer pedir que você faça um curso online. Então, cada estado tem a sua regra. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque não é uma receita de bolo. Certo. Então, aí a pessoa organizou os documentos, né? E aí, de repente, vai precisar de uma ajuda. No seu caso, você faz esse serviço, né? Para quem não for decidir fazer sozinho, por conta própria, pode ter a opção de, né, contratar uma pessoa que faça essa assessoria. E aí você poderia explicar um pouquinho, Monique, como que funciona? Claro. Sim. Tem pessoas que fazem o processo sozinhas, né? Que buscam informações em grupos de WhatsApp e YouTube e decidem fazer sozinhas e falam, vou fazer, não quero gastar, não quero investir o meu dinheiro numa assessoria. E tem aquelas pessoas que falam, nossa, eu vou investir numa assessoria porque eu já tenho que estudar, né? Eu tenho que estudar inglês, eu tenho que estudar NCLEX. Sim. Se eu ainda for me estressar, resolvendo um problema burocrático, tendo que cobrar a faculdade, cobrar Corém, saber como é que preenche as plataformas, então as pessoas optam por ter uma assessoria. Então a assessoria é para aquela pessoa que percebe valor no serviço prestado para que ela possa estudar, entendeu? Então, o que faz? A assessoria, ela sempre vai cuidar da parte burocrática daquela pessoa. Eu brinco com meus clientes que é como se eu fosse a secretária executiva dessas pessoas, entendeu? Então, assim, a pessoa vai ter que dar os documentos, né? Então, histórico, diploma, carteira, essas coisas a pessoa tem que ter com ela, né? E a assessoria, ela vai fazer toda a parte de preenchimento burocrático de plataformas, de formulários, preenchimento dos formulários da faculdade, preenchimento do formulário do Corém, vai entrar em contato com a faculdade, vai entrar em contato com o Corém, vai ficar cobrando aquela faculdade, aquele Corém para poder entregar aquele documento assinado. Parece que não, mas isso demora tempo, entendeu? Às vezes você tem que ligar, às vezes você tem que fazer videochamada, né? Porque se a pessoa manda um e-mail e você não responde, isso gera mais tempo ainda para que o processo ande, né?
Ah, já era muito mais tempo. Nossa, tem faculdade. Quando dá problema, é sempre com faculdade. Tem alguns, porém, de alguns estados que é difícil de trabalhar, mas a grande maioria é bem fácil de trabalhar. Tem um ou outro que é um pouquinho mais trabalhoso, né, que dá um pouquinho de dor de cabeça, mas o processo flui. E faculdade, às vezes, é bem complexo, porque às vezes a faculdade recebe um formulário, não, mas não é isso, eu não entendi isso. Não vou fazer agora porque eu tô aqui pegado com outras coisas da graduação, eu não tenho tempo pra ver isso agora. E você tem que ficar lembrando daquela pessoa, entendeu? Olha, eu preciso que você assine, olha, eu preciso que a gente converse sobre a carga horária, eu preciso que a gente faça o processo da maneira que tem que fazer. Teve um caso agora meu, por exemplo, que a minha cliente estava validando pela Joseph Silney. E Joseph Silney, a faculdade precisa enviar por e-mail para Joseph Silney. É muito fácil enviar. E aí a faculdade já começou dizendo que não ia preencher o formulário da Joseph Silney, porque ela não preenchia o formulário exterior e que ela não iria fazer. Foi o primeiro caso que eu peguei de alguém que não queria preencher o formulário da Joseph Silney. Nesses 3 anos que eu trabalho com isso, foi a primeira vez que eu vi um caso desse. Aí eu falei assim, tá, o que vocês estão dispostos a fazer? Não, a gente está disposto a fazer um documento nosso próprio. A gente pode até ter como base o formulário da Joseph Silney, mas a gente vai emitir um formulário nosso. Ela teve muito mais trabalho do que preencher o formulário da Joseph Silney. Até porque eu já mando o formulário preenchido pra pessoa. Aí eu falei, tá, eu vou ter que entrar em contato com a Joseph Silney pra ver se eles vão aceitar esse formulário, porque vocês estão se negando a preencher. Aí eu tive que pedir pra faculdade fazer uma declaração dizendo que não podia, por políticas internas da faculdade, preencher o formulário, não. Teve que ir para tradução esse documento, então o aluno acabou tendo que gastar muito mais dinheiro, né? Porque você tem que traduzir o documento, porque eles emitem tudo em português. E aí negociar com a Joseph Silney. Então, percebe como uma assessoria vai além de preencher o formulário? Porque assim, eu que tive que negociar com a Joseph Silney, eu que tive que negociar com a faculdade. Então a gente vai nesse processo todo ali, conduzindo, né? O que a faculdade está disponível a entregar e, ao mesmo tempo, advogando ali pelo meu cliente, que é um enfermeiro, que precisa ter aquele documento para que o diploma dele seja validado, né? Então a ideia da assessoria é acompanhar o cliente na validação, que eu chamo como se fosse a primeira etapa, na inscrição no Board of Nursing que ele escolheu. Então, qual é o Corém, digamos assim, dos Estados Unidos que você quer que emita a sua licença? É Montana, é Nova York, é Flórida, qual é? Então, a gente vai fazer a inscrição dessa pessoa nesse Board of Nursing de escolha do cliente, que a gente já definiu lá atrás, né, o que aquela pessoa vai querer. E depois a gente faz toda a parte de agendamento do NCLEX. Eu não trabalho com preparatório para o NCLEX, mas eu faço a parte de preenchimento do cadastro na Pearson VUE, solicitação da autorização para fazer a prova, agendamento dessa prova, né? Então a gente entende que o enfermeiro já está estudando, né? Então, assim, eu vou fazer aquela parte burocrática para aquele cliente. Então, depois de todo esse processo de validação, que o board diz que está tudo ok, e aí gera-se a ATT, é isso, né? Não sei se eu estou lembrando, se eu estou errada, e aí depois desse momento da ATT gerada, você consegue marcar a sua prova da NCLEX, que no caso é o exame obrigatório, é isso? Isso, de uma maneira muito resumida temos a validação de diploma realizada ou pela Joseph Silney ou CGFNS. Eles vão fazer a comunicação com o estado que você escolheu. Então vamos supor que você escolheu Montana. Eles vão mandar a sua validação para Montana. Só que Montana não tem a sua inscrição lá ainda. Eles só receberam um documento lá seu. Ok, quem é? Amanda validou o diploma, beleza, mas quem é Amanda? Aí eu vou lá e faço o seu registro na plataforma para eles poderem fazer esse match. E aí a gente cumpre os requisitos daquele Board of Nursing, porque é aquilo que eu te falei, cada estado tem sua regra. Então tem estado que vai pedir pro enfermeiro fazer um curso online, entendeu? Tem estado que vai pedir para mandar digital, tem que vai pedir para mandar digital, tem estado que vai pedir prova de inglês, tem estado que não vai pedir prova de inglês, entende? Então a gente vai cumprir os requisitos daquele Board of Nursing, porque o enfermeiro, ele só fica apto para fazer o NCLEX quando ele valida o diploma, ele cumpre os requisitos daquele Board of Nursing que ele escolheu, que emita a primeira licença dele. Aí quando a gente recebe uma carta do Board of Nursing dizendo, ok, você está elegível para fazer o NCLEX, aí a gente pode então inscrever aquele cliente na plataforma da Pearson VUE, gerar uma ATT e agendar um NCLEX para ele. Certo. Aí essa fase da NCLEX, né, é um momento, gente, que eu até conversei com a Monique, que eu explicaria um pouquinho para vocês, porque é uma das coisas que eu venho trazendo aqui no perfil, e é o momento aí que essa é uma prova obrigatória do processo que a gente precisa fazer e faz parte de todo esse processo. Essa prova, diferente das provas que a gente tem o costume de fazer aqui no Brasil, as provas de concurso, ela realmente não tem essa pegada do concurso, né, que a gente está acostumado. Ela, primeiramente, ela é uma computadorizada. Você não faz ela num papel, ela é uma prova computadorizada, adaptativa. O que seria essa prova adaptativa? Você faz a primeira questão e a próxima questão que vem vai ser de acordo com o seu erro ou o seu acerto. Se você acertou a questão, eles vão avaliar que você tem capacidade de responder a próxima questão num nível mais difícil. E assim eles vão conduzindo a prova. E isso vai gerando aí um gráfico, a gente não tem esse acesso, mas vai gerando aí um gráfico de avaliação. E aí, a partir disso, eles começam a te avaliar. Se você está apto, e você vai errando, ele vai te trazendo perguntas mais fáceis de responder. E aí, além disso, essa tem duração de 5 horas. E dentro dessas 5 horas, você tem 2 momentos que você pode ter um intervalo para tomar uma água, para respirar um pouco. Só que é importante atentar que esse tempo continua acontecendo. Ele não pausa para você ter o seu momento de pausa. Então, é bom que você tenha ali uma noção de quantas você já respondeu, de quanto tempo você ainda tem. E, além disso, essa prova é uma prova de segurança. É através de casos clínicos. Então, por isso que eu digo que não é tão parecida com as provas de concurso que a gente está acostumada a fazer aqui no Brasil, porque essa prova, ela traz pra gente um raciocínio clínico que a gente precisa, muitas vezes, treinar. Porque, às vezes, a graduação que a gente faz não treina isso. Às vezes, até na nossa prática aqui no Brasil, isso não é tão cobrado, infelizmente. A gente estuda, a gente busca colocar isso em prática, é claro, na nossa atuação, mas, às vezes, a gente acaba ficando muito à beira-leito, muito com o paciente. Aí, avaliar exames, né, tomar condutas. Às vezes isso se perde um pouco na nossa prática clínica aqui no Brasil. E aí, quando a gente vai fazer essa prova, a gente sente essa dificuldade na hora de responder essas questões. Então,
Eu, inclusive, tive essa dificuldade. Além da língua, né, Monique, que eu ainda tenho, ainda é uma questão pra mim, que eu venho estudando muito, porque eu entendo, eu ia até fazer uma prova e acho que vou optar por outra, porque eu tava com medo de fazer essa outra prova. Eu falei, gente, se eu tô com medo de fazer uma prova por causa da língua, como que eu vou trabalhar no hospital sem me comunicar, né? Então, além da língua ser uma barreira pra gente pra essa prova, porque ela é toda em inglês, também tem a questão dessa visão que muda um pouco, né, nesse contexto agora de NCLEX. Então, eu tive dificuldade de estudar para essa prova, tanto é que na primeira vez que eu fiz, eu não passei, e também eu tava... O nosso emocional, eu digo que ele é ali pelo menos uns 40% da prova, porque se a gente não tiver com isso muito bem equilibrado, gente, acaba desestruturando a gente. Mas a segurança de fazer a prova, ela realmente vem através do estudo. E quando eu fiz a primeira, eu percebi que eu não estava tão segura como eu precisava. E aí, eu precisei de mais tempo para estudar, e aí com isso, a gente pensa e olha no momento que é uma coisa ruim, mas não foi, porque me gerou o quê? Um direcionamento que eu precisava ter. Essa direção que a gente compra, né? A gente investe em coisas para poder estudar. Só que o que eu percebi é que esse direcionamento eu tive quando eu realmente sentei para estudar. E aí, com isso, né, a gente acabou desenvolvendo esses resumos, esse material de estudo, né? Então, é claro que nessa live eu também quero aproveitar para informar para vocês que esse material de estudo, ele tá disponível, tá, gente? Para que você, de repente, ainda não começou a estudar para essa prova, ou você que, de repente, quer começar, mas está perdido. Então, existe esse material para poder direcionar vocês, e não só esse material. A gente também já tem um grupo de WhatsApp criado. Nesse grupo, a gente vai montar, a partir do mês de abril, do mês de maio, gente, isso eu vou informar vocês, de 15 em 15 dias, momentos de resolução de questões. A gente traz um exemplo de questões para poder trabalhar em cima, para que a gente comece a entender a pegada das questões. Nesse grupo, gente, ele é gratuito, independente se você vai adquirir, né, o material, o conteúdo, os resumos de estudo ou não. Porque eu entendo que mesmo que você não queira adquirir, vai ser interessante que você esteja dentro desse universo aí, desse grupo, participando desses encontros, tá? Então, já deixo aqui o meu convite para vocês. E mais ou menos, né, porque é claro que essa questão da NCLEX cabe até mais uma live, porque tem muitos detalhezinhos, mas resumindo, essa fase da NCLEX é isso. É um estudo direcionado, é uma prova de segurança no dia, você fica um pouco nervosa, tem que trabalhar o seu psicológico, é uma prova adaptativa e de segurança. Então, eles estão avaliando se você é um enfermeiro seguro, se você olha para a questão e você sabe identificar aquele caso clínico e você sabe tomar condutas frente àquele caso clínico, se você sabe priorizar, inclusive, algumas situações. Também tem as questões de prioritization, né, que a gente chama. Então, é basicamente isso, essa fase da NCLEX. E aí, depois vem o pós-NCLEX. Gente, essa fase pra mim foi uma confusão, que eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu saí mandando mensagem pra algumas pessoas, eu falei, gente, mandei mensagem pra você, né, Monique? Entendi. Foi quando a gente se aproximou mais, eu acho, foi nessa fase. Eu falei, Monique, eu não sei o que fazer, eu tenho que passar agora uma entrevista, preciso que você me ajude, né? E a Monique me ajudou, inclusive, gente, a montar todo o roteiro da entrevista, foi muito bom. E aí agora, Monique, conta um pouquinho pra gente dessa fase agora do pós-NCLEX. Depois passou na NCLEX, e agora, o que eu faço? Passou na NCLEX, né? Lembrando que é importante, muito legal essa ideia do grupo que você teve, que eu acho que é bacana as pessoas já terem contato com algumas questões, já ir estimulando essa maneira de como pensar, de como responder, de uma questão de priorization, o que eu vou pensar, né? Então, assim, gente, vocês que querem ir para os Estados Unidos, participem desse grupo, porque vocês já vão começar a entender ali um pouco dessas questões que a gente não consegue fugir do NCLEX, porque sem o NCLEX a gente não tem licença, né? Então, assim, tem que passar, não tem jeito, né? Então, importante falar também do NCLEX é que é em São Paulo, né? Amanda, que a gente esqueceu de falar, né? É lá em São Paulo, gente, que acontece. Então, além do emocional que vocês precisam se blindar, esse planejamento também financeiro também é importante, que às vezes você não mora em São Paulo, né? Então, você tem que ver a logística e tal, e não tem essa prova em tudo quanto é lugar, né? Eu tenho um canal no YouTube, gente, se vocês quiserem, puderem se inscrever lá. Né, Monique? Também tá lá na minha bio, eu tenho um canal do YouTube. Na minha bio também tem, que tem um vídeo de quando eu passei na NCLEX. E nesse vídeo, eu também deixo lá o lugar que eu fiquei hospedada, porque lá é bem próximo da prova. Então, se vocês quiserem pegar o contato, caso vocês estejam próximos a fazer essa prova, e eu acho que é válido, porque é bem legal lá, fica bem próximo. Então, acho que já é uma indicação aí pra vocês. Mas vamos lá, Monique, pode continuar. Aí depois que a gente passa na NCLEX, gente, se você ainda não fez prova de inglês, né, o que, na verdade, é o que acontece com a maioria dos enfermeiros, porque a grande maioria acaba validando ou por Montana ou por Nova York, que não pede prova de inglês pro NCLEX, você tem que pensar ali numa prova de inglês que você vai fazer. E se você já se sente confiante de falar em inglês, você já pode startar processos de entrevista com o seu sponsor. Se você tá indo com o visto migratório de EB3, que você tá pleiteando, né, que é onde você precisa de um sponsor para aplicar o seu processo migratório, né? Então é aí onde, por exemplo, eu procurei meu sponsor, a Amanda procurou o sponsor dela, e a gente faz uma entrevista de trabalho ali para que a gente possa ter essa oferta e eles falem, beleza, então eu vou contratar a Monique, que mora no Brasil, eu vou então mandar a documentação para a USCIS, porque eu estou contratando a Monique, ela que vai ser a minha enfermeira. Então, nesse momento, gente, de busca por sponsor, é importante que você se sinta seguro para falar sobre você, para explicar o seu background, né? Eu vi que tem muitas perguntas aí passando, né? Teve uma pergunta até que falou sobre tempo de experiência, né? O tempo de experiência do enfermeiro, nesse momento, é um ponto a favor na hora da busca por sponsor, porque é de longe muito claro que quem trabalha como enfermeiro tem muito mais oportunidade de trabalho do que quem não trabalha como enfermeiro, tá? Então, por exemplo, a Amanda trabalha como enfermeira, eu não trabalho como enfermeira no Brasil mais. Então, a Amanda, ela ganha muito mais propostas de trabalho do que eu, por exemplo, percebe? Então, o ideal, gente, para o enfermeiro, qual é o melhor cenário? É que você esteja atuando na área. Esse é o melhor cenário, sem sombra de dúvida, gente. Qual é o tempo mínimo?
depende do sponsor que você tá aplicando. Tem sponsor que vai falar que você tem que ter 1 ano de experiência no mínimo, tem outro que vai falar que tem 2, tem outro que vai falar que são 6 meses. Depende do sponsor que você tá aplicando, tá? Eu sou recrutadora da Dex. Lá na Dex, a gente aceita, se você tiver uma experiência de 6 meses, a gente aceita você, tá? Só que você, a gente pede pra que você continue trabalhando, até o dia de você ir embora, tá? Mas se você tá, Monique, recém-formada, tô no meu trabalho só há 6 meses, não tem problema. A gente lá na Dex, a gente aceita, tá? É muito bom. Monique, rapidinho, só pra informar, gente, que a gente vai responder as perguntas que vocês estão deixando aqui nos comentários, tá? Ou na caixinha de perguntas também, tá? É só pra Monique poder ter esse... Porque de repente ela já até responde, né? Mas só pra... Fiquem tranquilos que a gente vai responder. Vai, Monique, continua. Tá ótimo, né? A gente responde tudo. Então, vai depender muito daquele escopo que o seu sponsor tá solicitando. Por exemplo, vamos pegar o meu caso, tá? Eu tô indo com um sponsor que se chama UPMC. Esse sponsor, na época que ele tava contratando, lá atrás, lá em 2022, foi quando eu fiz o meu processo, eles não pediam experiência, eles não pediam, podia ser recém-formado. Então foi ótimo pra mim, porque eu não era recém-formada, mas eu não atuava mais como enfermeira desde 2017. Então, eles me deram uma oportunidade, entende? Aí tem outro sponsor que vai pedir 1 ano de experiência, aí cada um pede do seu jeito, né? O meu sponsor, ele é a Passport. Tem também um vídeo lá no YouTube, gente, falando um pouquinho do dia da entrevista, caso vocês estejam nessa fase, tá? A Passport, ela pede que você esteja dentro de 2 anos, que mesmo que você não estivesse atuando, por quê? Eu sou concursada, mas eu sou como técnica. Então, eu tenho experiência como enfermeira, mas no momento, por exemplo, eu não tô atuando como enfermeira. Mas o que eles me disseram é o seguinte, você precisa estar dentro desses 2, gente, me perdoe, não sei se é 2 ou se é 5, agora eu não lembro, depois eu trago pra vocês. 2 ou 5 anos de experiência. Mas eu preciso que você se empenhe em procurar um emprego como enfermeira. Então, eu sei que em algum momento isso vai acontecer, porque o emprego que eu estava trabalhando, a escala ficou uma escala muito ruim para mim, que é a 12,46, e aí com isso eu precisei sair, né, desse emprego, e eu não ia abrir mão do meu outro, né, que no caso é o vínculo, e aí com isso, eu tenho ainda essa questão, né, porque eu sei que eu tô dentro, pela minha experiência como enfermeira, do prazo que eles pedem, mas eles disseram que há essa importância de você estar atuando como enfermeira, tá? E depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse vídeo também lá no YouTube, tá bem legal. Vale a pena, gente, vocês entenderem a dinâmica dos sponsors, né? E assim, não existe sponsor perfeito, existe aquele que você vai perceber ali na hora qual é a melhor opção pra você, né? Todos vão ter pontos positivos, pontos negativos, e vocês vão ver ali o que faz mais sentido pra vocês. Mas a minha maior dica é que nesse momento você consiga estar se comunicando em inglês. Você pode até não ter a nota de proficiência, mas que você consiga se apresentar, falar do seu background, o que você pretende fazer. Tem sponsor que faz entrevista clínica, tem sponsor que não faz. Então vai depender muito mesmo daquele sponsor ali. Mas, de regra, se você quer ir com o EB3, você precisa de um. Não tem jeito, não tem como fugir disso, tá? Então, pós-NCLEX seria essa busca por sponsor e a preparação para uma prova de inglês que você vai fazer, que você escolha. Por quê, gente? Nós não conseguimos fugir da prova de inglês. A não ser que você se case com um americano, que você consiga o green card de outro jeito, ou você faça, sei lá, alguma outra mágica para você chegar nos Estados Unidos, tá? Mas se você tá pelo EB3 com sponsor via consular, né, você vai precisar fazer a sua prova de inglês. Porque existe um documento para imigração que se chama Visa Screen, ou então se chama Visa for Nurse, dependendo de qual órgão que vai criar esse documento. Se for feito pela CGFNS, lá atrás que validou seu diploma, esse documento se chama Visa Screen. Se for feito pela Joseph Silne, lá atrás em sua validação, esse documento se chama Visa for Nurse. Então, a imigração, seu sponsor, em algum momento vai te pedir esse documento. E o que é esse documento? Nada mais é do que dizer que você passou no NCLEX. Calma aí que minha cachorrinha quer entrar aqui no meu escritório, que minha cachorra gosta de trabalhar comigo, sabe? Vem, Purpurina, vem, entra aqui, minha filha. Bom, o nome da minha cachorra é Purpurina. Eles adoram, né, Monique? Ela adora, ela fica aqui comigo trabalhando, quase uma enfermeira ela. Aí, esses documentos, o Screen Visa for Nurse, ele nada mais é tipo um diploma, tipo um certificado. Ele vai dizer que você cumpriu as exigências de imigração, exatamente porque você passou no NCLEX e passou na prova de inglês. Então, o seu sponsor, em algum momento, ele vai pedir esse documento, ou a equipe de advogados do seu hospital vai pedir esse documento para que o processo migratório fique redondinho, né? Fique assim, tudo completinho, para não dar margem de questionamento na hora da entrevista consular. E, gente, eu faço parte de alguns grupos, de algumas provas, TOEIC, IELTS, porque, enfim, eu tava um pouco na dúvida de qual que eu ia escolher. E em um desses grupos, acabou acontecendo um relato de uma pessoa. O que acontece? A gente quer fugir do inglês. A nossa tendência é essa, porque é chato. Pra gente que tem dificuldade. Pra quem não tem e gosta, já tem essa afinidade, é ótimo. Mas pra mim, a realidade, por exemplo, se eu pudesse, eu fugia demais, mas a gente não tem como fugir. E aí acabou acontecendo um relato de uma pessoa, em um desses grupos, que ela disse que ela foi negada na entrevista consular, já com tudo pronto, com DQ, que você ainda vai chegar nessa parte, né? Com a entrevista lá no consulado, ela foi negada por conta do inglês. E eu nem sabia que isso podia existir. Que eu achava... Mas ela era Web 2 ou ela era Web 3? Então, até onde eu sei, era Web 3. Eu não tenho essa certeza, porque... né? Mas eu quero trazer isso pra vocês aqui, aproveitar esse gancho, porque a gente quer o tempo todo fugir do inglês. A gente quer fazer, assim, de uma maneira que, a gente tenha um certificado e acabou, só pra poder passar por essa fase. Inclusive, foi um relato dela dizendo que ela queria aprender o inglês lá.
Ela não queria aprender o inglês aqui. Ela ia... Então é B2NW, não é B3. Porque na B3 a gente é obrigado a fazer a prova de inglês. Pra poder entregar, é isso. Ela com certeza é EB2NW. Ela tentou a dispensa do sponsor, porque muita gente fazia isso antigamente. Eu vou fazer uma EB2NW, que não precisa de sponsor, vou só validar meu diploma e vou deixar pra aprender o inglês lá. E antigamente, na época da pandemia, esse tipo de aplicação estava sendo aceito. Hoje em dia, não é mais aceito. Se você é enfermeiro, gente, gravem isso, pelo amor de Deus, tá? Não cai em assessoria de fundo de quintal que vai dizer pra você que EB2NW tá tudo bem, que você não precisa de inglês, que isso é mentira. Para enfermeiro, hoje em dia, já não funciona assim, tá? Então, antigamente funcionou. Hoje, 2026, não funciona mais, tá? Conheci uma pessoa nesse processo que, infelizmente, perdeu muito dinheiro. Eu também. Amanda, você não tem noção de quantos relatos eu recebo de pessoas que perderam muito dinheiro. Ela teve que desistir do processo, porque ela não tinha como nem entrar agora pelo EB3, porque ela não tinha mais recursos. Sim, isso acontece direto, porque falaram pra ela que, tipo, relaxa, você é enfermeira, é necessidade nacional, eles não vão nem pedir nada não, vai passar. E não passa, gente, não passa, tá? Hoje em dia já não passa mais. Antigamente passava. Então, cuidado quando a gente assiste uma live lá de ano 2020, 21, 22, que isso era possível, e hoje em dia não é mais possível, tá? Sabe por quê, gente? Primeiro, eu tenho propriedade pra falar nisso, uma porque eu converso muito com advogado, né? Então, assim, a gente faz muita live junto, a gente troca muita figurinha. Outro porque eu recebo muito relato de pessoas. E outro porque eu passei na entrevista consular agora. Então, assim, na hora que eles veem que é enfermeiro, na hora eles começam a falar inglês pra você. Eles não vão dar mole pra você, entendeu? Eles olham lá, nurse, ok. Do you speak English? É automático, entendeu? Vai lá você dizer que você não fala inglês, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, não dá certo. Foi uma das coisas que ela relatou nesse relato. Ela falou que a primeira foi essa. E a resposta dela foi que ainda não estava tão fluente. Aí não vai passar. Ele falou que ela disse que ficou tentando ainda contar a história, o relato dela, e ele já estava escrevendo a negação dela. E ele não saiu. E é muito triste a gente ver uma negação assim, porque quando eu tava lá na entrevista consular, eu até fiz uma live contando toda a minha entrevista consular, tá lá no meu feed, tá no meu YouTube. No dia que eu fui na entrevista consular, teve um caso de um rapaz que foi negado. Ele nem era enfermeiro não, tá? Eu acho que o caso dele era de um engenheiro. Gente, é muito triste a gente ver essa situação, porque assim, você vê que é o sonho daquela pessoa, né? E no dia, o cara ainda cancelou todo o visto de turista da família inteira daquele cara, entendeu? Então, além de o caso negado pra USCIS, ele ainda teve um visto de turista negado pra toda a família. Tava ele, a esposa, as 2 filhas dele lindas lá, e foi assim, muito triste de ver, sabe? E esse cara, especificamente, foi porque ele esqueceu de validar o diploma dele. E aí o cônsul falou, você não acha que seria inteligente você ter trago o seu diploma validado? Nossa. Nem assim. Entendeu? Porque alguém falou pra ele que não precisava validar o diploma de engenheiro. Entendeu? Meu Deus. É por isso a importância também, né, Monique? Assim, a gente entende que esse processo é caro e que nem todas as pessoas vão ter a possibilidade de investir numa assessoria para validação, vão precisar procurar por conta própria. Nem todas as pessoas vão ter a possibilidade de investir numa assessoria para estudar para NCLEX, vão ter que estudar por conta própria. E tá tudo bem, é isso mesmo. Tem muito material, inclusive, gente, que eu pretendo, inclusive, trazer lá no YouTube. A Monique também traz as lives dela para informar. Porém, a gente investe todo esse dinheiro e chega na hora, não consegue. Então, há importância, se você tem essa possibilidade de se organizar, de ter um profissional que te guie e te direcione nessa caminhada aí, gente. Porque eu tive, né, pra poder também essa parte burocrática, eu não entendo justamente porque eu não passei por essa parte. Porque realmente a gente fica um pouco vendado, né? De olhos fechados, assim, a gente não sabe por onde eu começo a estudar, o que eu começo a fazer. A gente fica perdido, porque é um mundo completamente diferente, né? Então, eu também, na época que eu validei meu diploma, eu contratei uma assessoria pra me ajudar. Porque eu falei, cara, eu tenho que estudar inglês e NCLEX. Eu não vou ficar me enchendo o saco com burocracia, entendeu? Então, assim, quem puder investir, invista. Seja numa assessoria de validação, seja num preparatório de NCLEX, um material, invista, porque isso ajuda muito. Vocês não têm noção como isso ajuda. Com certeza. A direção, ela é algo fundamental, né? Sim. Vai fazer. Você recebe uma pessoa que já passou por aqui e fala assim, vai por aqui que é melhor. Poxa, isso com certeza é válido. Monique, então, depois da NCLEX, vem aí a fase dos sponsors e a fase do inglês, que são 2 fases importantes, difíceis, né? Que a gente precisa passar. E depois, conseguiu aí o sponsor, tem um contrato, tem uma priority date, conseguiu aí o inglês, entregou esse inglês. E aí? Conta um pouquinho depois dessa fase. E aí eu acho que é a fase mais angustiante, no meu ponto de vista. Pra quem viveu o retrogression, né? Porque agora eu acho que isso já não vai mais existir daqui a um tempo, né? E aí vai ficar mais tranquilo, né? Mas então, pra que as pessoas possam entender o que é isso que a gente vive, né, Amanda? Que você também via, eu vivi também. Quando o seu sponsor, né, aplica o seu caso na USCIS, que preenche o formulário que a gente chama de I-140, é como se ele apresentasse você pro governo americano dizendo assim, olha, eu estou contratando a fulana de tal que vai vir pros Estados Unidos pra trabalhar, pois eu tenho uma necessidade de mão de obra de enfermeiros. O que é muito importante a gente entender? Primeiro, que realmente enfermeiro é muito escasso nos Estados Unidos. É por isso que nós somos considerados na imigração Schedule A. O que isso quer dizer? Nós não precisamos que o nosso sponsor, por exemplo, faça o Labor Certification, que a gente fala, que é um processo que muitas vezes demora um tempinho para acontecer, que outras empresas precisam fazer quando contratam outro tipo de profissional. Por quê? Porque existe um estudo já dentro dos Estados Unidos onde diz que a mão de obra de enfermeiro é escassa. Eles precisam de mão de obra. Então, a empresa não precisa fazer esse processo de Labor Certification, entendeu? Iria atrasar ainda mais o processo de aplicação de um formulário I-140. Então, isso a gente tem a nosso favor, tá?
Então, quando o sponsor aplica o seu I-140, ali você vai ter a data da aplicação, você vai ter a sua priority date, que a gente fala, né? A sua data de prioridade. Então, aquela data de aplicação, então vamos pegar aqui o meu exemplo. A minha empresa aplicou o meu caso na USCIS em 26 de maio de 2023. Então, o meu caso foi aplicado nessa data, tá? Então, essa data é uma data que eu sempre vou ficar ligada nela. Porque essa data vai conduzir a fila que vai dizer a hora que eu posso pegar o meu green card, entendeu? A hora que o meu green card vai estar pronto para ser emitido para mim. E nós, desde 2023, a gente tem vivido o que a gente chama de retrogression. Então, a gente está tendo um atraso nessa fila, né? Então, por que acontece o atraso? Você tem uma alta demanda de solicitação de um determinado visto e um quantitativo X de vistos que não atende essa demanda. Então, imagina só, você tem um saco de bala que tem 50 balas. Mas vem 100 crianças pedir bala. Você não consegue dar bala pra todo mundo. Só que você só vai conseguir comprar outro saco de bala daqui a um ano. Então, aquelas 50 crianças que não pegaram, elas ficam ali aguardando completar um ano pra você comprar mais um saco de bala e ter mais 50 balas. Só que nesse ano, outras crianças vão chegando na fila, entendeu? Pra pegar bala, mas não tem bala, entendeu? É mais ou menos isso que acontece com os vistos. Foi a mesma que a gente fica exatamente igual umas crianças esperando o Visa Bullet sair. Exatamente. E o quantitativo de visto, pela legislação americana, ela é fixada. Então, por exemplo, todo ano, para o EB3 Skilled Professional, que é o nosso caso de enfermeiros com bacharelado, nós temos um quantitativo de 30 mil vistos que dão green card, né? 30 mil green cards disponíveis para a categoria de EB3. Então, se naquele ano a gente tem 100 mil pessoas solicitando o EB3, automaticamente a gente vai ter um atraso na fila. Então, a gente vive um retrogression que a gente fala, entendeu? Então, a gente, desde abril de 2023, a gente tem vivido um retrogression na fila do EB3. Porém, o andar da carruagem tem sinalizado de que muito provavelmente vai ficar current nessa fila. Muito provavelmente, porque o EB2 ficou current agora. Então, assim, eu acho que até ano que vem o EB3 também vai voltar a ficar current. O que é current, gente? É quando não tem criança na fila esperando bala. Você tem quantitativo de bala suficiente para atender aquelas crianças. É isso. Mas enquanto não tem a sua bala disponível, digamos assim, todo mês você acompanha o processo migratório através de um documento que se chama Visa Bulletin. Então, o governo americano, né, a USCIS, ela vai divulgar todo mês como é que tá o andar da fila. Então, todo mês eles vão dizer, a gente agora consegue atender aquelas crianças que entraram na fila até o dia 1º de junho de 2024. As crianças que entraram depois do dia 1º de junho de 2024, a gente não consegue atender agora. Vai ficar esperando mais um pouquinho. Só que, gente, o andar da fila não é tipo a cada um mês no Visa Bulletin. A gente nunca sabe quanto vai andar. Pode andar 6 meses, pode retroceder mais, pode ficar parado. A gente nunca sabe. Esse mês andou muito, né, Monique? Esse mês andou muito. Esse mês andou muito porque o mês que vai ficar vigente agora, né, em abril, a gente teve o EB2 Current, que a gente já não via isso desde 2022. Desde 2022, o EB2 não ficava Current. E a gente teve um andar de 8 meses na fila do EB3. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Né? Pra o que não vinha andando, né? Então, assim, é muita coisa, sabe? Muita gente entrou na fila. Muita gente foi chamada. Calma aí que minha filha vai pegar só a purpurina aqui. Vai cuidar do olhinho dela. Aí, muita gente andou. Nossa senhora, muita gente. A minha priority é de junho de 2025. Então, já tá, assim, tá em 2024. Falta um ano. Em tese, falta um ano. Mas na prática, pode ser que mês que vem ande. A gente não sabe. Exatamente. E também, a gente também não sabe justamente essa questão da entrega do quantitativo de green cards, né? Sim. Sabe essa quantidade, exatamente. Monique, alguém perguntou quanto que tá o Visa Bulletin agora? Eu acho que tá em 1º de julho, eu acho. Eu tô entrando aqui, pra dar uma olhada aqui pra abril, gente. O Visa Bulletin da EB3 tá 1º de junho de 24. 1º de junho de 2024, Foi a última agora, né? Foi a última que vai entrar vigente agora, abril, né? A partir de 1º de abril. Monique, antes de você contar um pouquinho pra finalizar, como foi a sua entrevista no consulado e como é que tá sendo agora esse momento seu? Vamos responder um pouquinho as questões que estão aqui? Vamos, pode falar aí. E depois você finaliza com essa pra gente. Vamos lá. Primeira pergunta que tem aqui. Gente, se vocês quiserem começar a colocar mais perguntas, tá? Pode começar que a gente vai começar. Eu acho que essa aqui do Rafael, 3.060 horas no Brasil, é suficiente? Eu acho que você já respondeu, né, Rafael? Sim. Falou que chegou a pegar um caso de 3.200. 3.200, foi. A gente conseguiu fazer um caso de 3.200 pela Joseph Silney, a gente conseguiu, né? E deu tudo certo. Ele falou depois, inclusive, que tem 3.900, né? Contando com estágio. Rafael. Então, super tranquilo. Tá, é muito possível. Tem outra pergunta. A SES tem validade? Tem. SES tem validade. E quem vai ditar a validade vai ser sempre o Board of Nursing que você aplicou, tá? Então, por exemplo, se você aplica para Montana, o estado de Montana vai ficar com a sua SES por 3 anos. Ela vai considerar a validade da sua SES por 3 anos. Se você aplica para Flórida, ela vai cogitar 5 anos de validade. Se você aplica para Nova York, não tem validade. Se você aplica para o Texas, tem 1 ano de validade. Se você aplica para Washington, você tem 6 meses de validade. Então, cada estado, por isso que não é uma receita de bolo, cada estado vai considerar a sua validação por um determinado tempo que eles definiram dentro da lei deles, tá? Dentro da lei deles. O que pra mim não faz o menor sentido, tá? Se vocês me perguntassem se faz sentido, pra mim não faz. Porque a gente estudou, a gente não vai voltar pra faculdade pra estudar mais nada. Então, assim, pra mim, eu acho que a validade do diploma, ela tinha que acontecer e ser eterna, porque é aquilo ali, e ponto final, entendeu? Exatamente. Monique, só explica rapidamente pra gente, pra quem não sabe aqui, de repente vai começar agora esse processo, o que é a SES? A SES, gente, é o documento que é emitido pelo órgão
seja esse FNS ou o Joseph Silne, que vai dizer exatamente que o seu diploma foi validado, entendeu? Show de bola. Vamos pra próxima aqui. Já teve contato com o Corém de Tocantins? O Rafael perguntou. Cara, de cabeça, assim, eu não vou saber te dizer. Eu acho que eu fiz um caso de Tocantins, sim. Eu acho que eu fiz. Mas depois eu posso dar uma olhada aqui no meu registro, porque eu tenho registro de todos os Coréns que eu já fiz. Rafael, depois você procura Tá? até pra você. Mas, Rafael, o Corém é o que menos dá problema, tá? Se alguma coisa for dar problema, é mais a faculdade. O Corém, às vezes, dá uma certa dor de cabeça, entendeu? Às vezes, pra entregar o formulário, enfim, mas é fácil de resolver, entendeu? Em tese, assim, é menos trabalhoso de resolver do que um problema na faculdade, né? Só pra falar um negócio de Corém aqui, gente. Qual é o grande problema do Corém? Porque o COFEM decidiu fazer uma resolução que só ferrou a gente. Eles não entendem nada de processo de validação de diploma e eles fizeram uma resolução que é horrível, tá? Então, essa resolução foi publicada no ano passado, mas as pessoas demoraram um pouco, alguns forenses demoraram um pouco a aceitar ela. E isso atrapalhou a gente, ficou mais oneroso pro enfermeiro em determinados momentos, tá? Por exemplo, eles dizem que não pode ter o Corém cancelado. Mas é óbvio que pode ter o Corém cancelado. Eu não sou obrigada a ter o Corém, entendeu? Eu preciso do nada consta deles. Aí, quando veio essa resolução, alguns Coréns começaram a querer obrigar os enfermeiros a reativar o Corém. Não, você vai ter que reativar porque o COFEM falou isso, falou aquilo. Eu abri, eu não sei quantas ouvidorias pro COFEM e nunca me responderam. Eu falei pra eles, vocês não entendem nada de processo de validação e vocês estão querendo fazer com que o enfermeiro volte a ativar uma carteira que às vezes o cara nem tá trabalhando mais como enfermeiro, ele só precisa dizer que ele teve um registro e que tá tudo bem. Que ele não deve vocês, que ele não cometeu nenhum crime, é só isso, entendeu? E aí a gente às vezes tem que entrar barganhando ali com os Coréns pra eles tentarem ter um pouco mais de autonomia e às vezes não ir muito dentro do que o COFEM diz, mas às vezes a gente entende que é difícil porque, diferente dos Estados Unidos, né, aqui a gente tem o COFEM. Então, assim, a partir dessa resolução, a gente começou a ter mais dor de cabeça com alguns Coréns. Alguns. Outros são ótimos, mas tem uns que ainda dão dor de cabeça. Certo. A próxima pergunta é da Rosana, minha amiga. Monique, você teve que renovar sua licença? Quando você tirou sua licença? Não sei se você já falou aqui. Tive. Eu não renovei a minha de Montana, porque eu não vou trabalhar em Montana, então não fez sentido pra mim renovar de Montana. Mas se eu quiser renovar, eu posso entrar lá e pagar e eu renovo a minha licença. Mas eu já tive que renovar a minha licença da Pensilvânia. Porque por conta do retrogression, ano passado, eu tive que renovar a minha licença. Eu fui obrigada a renovar. O Rafael perguntou, Monique, você escolheu o IELTS? Não, minha primeira prova de inglês foi o TOEIC, tá? Eu, inclusive, fiz a prova de inglês antes do NCLEX, mesmo validando por Montana, tá? Então, minha primeira prova de escolha foi o TOEIC. E aí, eu tava toda feliz, porque eu já tinha feito o TOEIC, já tinha meu Visa Screen, só que o meu estado, que eu tô indo, que é a Pensilvânia, não aceitava a validação pelo TOEIC, mesmo eu tendo Visa Screen. Então, a legislação da Pensilvânia é muito rígida. E aí, eu tive que fazer outra prova. Aí, nessa, eu fiz o IELTS. Aí nessa eu acabei fazendo o IELTS por conta do board de Montana. Então isso, gente, é outra coisa. Percebe que pra imigração eu tava toda pronta. Eu tinha meu Visa Screen, eu tinha minha licença, eu tinha tudo. Porém, o board da Pensilvânia, o Corém da Pensilvânia, resolveu tacar minha vida e falar, não, a gente não aceita aqui. E o nosso requisito é mesmo que você tenha o seu Visa Screen, a gente não aceita. A gente quer que você faça outra prova de inglês, porque senão a gente não vai emitir a sua licença para esse estado. E aí eu tive que fazer outra prova de inglês. Então, gente, quando vocês chegarem nessa fase aí, depois da NCLEX, vai procurar um sponsor. Se você já tiver a possibilidade de entender pra onde você vai, ou pelo menos você pretende aceitar ir, então você já pensa nisso antes de escolher a prova que você vai fazer. Né? Sim. Fazer. O melhor cenário é você já saber pra onde você vai, que aí você escolhe a prova de uma maneira mais assertiva, entendeu? Mas, se você não sabe pra onde você vai ainda e você quer uma prova que é aceita em mais estados, realmente você vai ter que ficar ali entre o TOEFL e o IELTS. Não tem muito pra onde fugir. Exatamente. Que são as provas mais difíceis. É a minha situação. Eu não sei qual hospital que eu vou, nem o estado ainda. O meu sponsor, ele não me dá isso por agora, justamente por causa de todo esse atraso, né? Então, por toda essa questão, a gente vai ter que mudar essa estratégia aí da prova. Rosana, eu ainda tenho dificuldade com o inglês até trabalhando já há 2 meses e meio. Inclusive, você vai ser entrevistada, sabe disso, né, Rosana? Que a Rosana já trabalha lá, gente. A Rosana vai fazer uma live comigo aqui, trabalhando como enfermeira aqui nos Estados Unidos. Rosana, inclusive, eu tenho até uma possibilidade para te dar, hein? Por quê? Eu comecei, gente, uma parceria com a Smart Fluency, que é uma empresa que ela trabalha com inglês médico. Eu ainda não divulguei isso aqui, porque eu fechei essa parceria hoje com eles, eu fiz a reunião hoje, mas eu já queria trazer essa novidade pra vocês, que a gente vai gerar um cupom, eu vou trazer de repente isso aí amanhã aqui no Instagram. Então, se você já quer começar a estudar esse inglês médico mesmo, porque o foco deles é esse. Eles têm preparatório para IELTS, TOEFL e tem também básico, intermediário e avançado numa plataforma, tem aulas gravadas ao vivo, ali é que você treina isso e conversa realmente o tempo inteiro ali, tem aulas durante o dia todo. E eles são focados em inglês para a área de saúde. Então, isso foi uma coisa que me chamou mais atenção. E aí, eles têm também bolsas, né? Para quem, de repente, não tem condições de pagar o valor completo desse curso, eles têm bolsas. Então, amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Depois, se vocês quiserem começar já a pesquisar, Smart Fluency, eles são muito bons. Eu também estou estudando por eles. Rafael, como entramos neste grupo? Rafael, se o grupo que você está falando é o que a gente comentou aqui, né, do WhatsApp, você pode me mandar lá no direct uma mensagem. Fala, oi, Amanda, eu sou o Rafael, gostaria de entrar no grupo. Esse grupo eu vou começar a montar ele agora, esse mês agora de abril, para que, de repente, em maio, a gente já comece a trazer aí esses encontros, justamente para dar tempo da gente ter ali um número de pessoas e começar a trazer gratuitamente, tá, esses encontros quinzenais, e aí você poder começar a entender um pouco de como que funcionam as questões da prova, tá, Rafael? Então é só me chamar lá no direct que a gente adiciona você no grupo. Rafael, tem que falar inglês no dia da prova? Gente, Monique, isso foi uma questão já, né? Que você até já foi, ano passado.
Olha, comigo não aconteceu, mas assim, né, Monique? Conta aí. Não, comigo não aconteceu, porque eu fiz a minha prova em 2022. Sim. Lá eu falei em português, normal, é só a orientação que veio em inglês por escrito, e aí você tem que dar um ok que você entendeu as orientações e tal, mas foi tudo em português. Em contrapartida, em janeiro do ano passado, a Pearsonville de São Paulo começou a falar inglês com os candidatos. E o candidato que não conseguia responder, por exemplo, soletrar o seu nome, falar as coisas, eles não estavam permitindo fazer a prova. Isso que foi um momento tenso, né, que a gente viveu até nas redes sociais e tudo mais, mas depois eu acho que isso ficou por terra, porque depois eu já tive outros clientes que foram e falam em português, né? Então eu acho que foi uma tentativa deles trazerem a questão da obrigatoriedade do inglês, porém isso não foi pra frente, né? Apesar deles falarem que eles estão legalmente aptos a conduzirem qualquer coisa em inglês, até porque eles são um órgão internacional, eles não são do Brasil, né? A Pearsonville não é brasileira. Então, assim, em tese, você teria que estar, sim, disponível a falar inglês, tá? Depois de passar na NCLEX, dá pra ir com visto de turista, arrumar emprego e mudar o status do visto? Tá. Olha só, gente, eu vou ser muito sincera, tá? Não acho que isso é uma boa jogada, no meu ponto de vista. Porém, cada um sabe onde seu calo aperta. Tem gente que não quer viver no Brasil nem mais um segundo e quer meter o pé de qualquer jeito. É o que vai fazer, entendeu? Eu não aconselho, tá? Eu acho que a gente tem uma ilusão de como que é essa vida lá nos Estados Unidos. Vamos recapitular aqui. Se você passou no NCLEX e você está em busca de sponsor, o seu sponsor, ele não prefere que você esteja trabalhando? Então, como que você vai estar trabalhando lá se você não tem permissão de trabalho? Então, você já começa a fechar portas para você. Vamos pensar aqui comigo, gente. Porque você vai tentar uma vaga, mas você não está na sua área de atuação. Então, o seu sponsor, ele pode chegar para você e falar, olha, a gente só contrata quem está trabalhando. E que é a grande maioria, tá, gente? Vocês vão até achar empresas que contratam quem não tá, mas não é a maioria, né? Não é verdade, não é a maioria. Então, isso já é uma situação. Outra, se você tá indo com visto de turista para virar estudante de inglês, vamos botar aqui que você quer virar estudante de inglês. Gente, trabalhar com visto de turista, trabalhar com visto de estudante de inglês é ilegal. Você está fazendo uma coisa que é ilegal. O seu visto não tem... Monique, mas a minha vizinha foi e ela trabalha, ela ganha em dólar, ela é muito rica. Ok, mas ela está fazendo uma coisa legal. Ela está fazendo uma coisa legal. Então, às vezes, a gente pensa muito a curto prazo e não pensa a longo prazo, entendeu? Deu certo. Vamos supor que deu certo, que você trabalhou ilegal, ninguém pegou você. Ok. Aí você arrumou uma empresa que te contratou e que ajustou seu status para um EB3 e você virou enfermeiro. Aí você ganha o seu green card. Aí quando você quiser tirar sua cidadania daqui a 5 anos depois que você tem um green card, se eles decidirem puxar sua vida desde quando você entrou nos Estados Unidos e decidir puxar o seu status bancário, de onde que vieram esses dólares? Se você era turista, se você era estudante de inglês. Aí você perde a possibilidade de ser cidadão, você perde seu green card e você é deportado. Então assim, gente, eu sou o tipo de pessoa que a gente tem que fazer as coisas com muita tranquilidade, muita calma, tá? Não julgo quem faz isso, porque, volto a dizer, cada um sabe da sua vida. Porém, eu acho que quando a gente começa a estudar um pouco mais de direito migratório, né, ter contato com advogados sérios, né, e você começa a ver relatos de pessoas que vão e não conseguem emprego, porque o cara não quer correr o risco de você estar fazendo uma coisa legal, entendeu? A gente começa a ver que o negócio começa a não ser tão fácil assim, entende, gente? Quando, na verdade, talvez se você tivesse feito seu processo consular, você poderia até demorar um pouquinho mais de tempo vivendo no Brasil, mas você entra, gente, pela porta da frente. Você entra carregando quantas malas você quiser. Você entra carregando qualquer documento que você quiser carregar, sabe? Porque ninguém vai achar que você está fazendo uma coisa legal, porque você já está com o seu direito. Você entra com o seu green card que vai ser emitido daqui a 15 dias, entende? Então, assim, é uma questão de pesar na balança e ver o que faz mais sentido pra vocês. Dentro da legislação, é possível entrar como turista, virar um estudante, aplicar para um EB3, EB2? É claro que é possível. Dentro da lei é possível. Não é nada que não seja impossível, entendeu? Então, a gente só tem que tomar esse cuidado, né? Assim, aí o Rafa até botou assim, trabalhar legal não mudar de estado dentro do prazo turístico. O problema, Rafa, é que, cara, você tem que ter muita grana no Brasil pra você não trabalhar sendo turista ou sendo estudante. Essa é a grande verdade, entendeu? Porque você gastar real, cara, é muito difícil. Assim, a não ser que você tenha uma conta bancária muito bem estruturada pra isso acontecer. Eu tenho um casal de clientes que tentou fazer isso. Eles não trabalharam nos Estados Unidos. Eles foram com uma reserva de dinheiro daqui, porque eles queriam exatamente ficar lá. Eles desistiram, porque eles falaram assim, é impossível você viver aqui com o dinheiro do real. Então a gente volta pro Brasil e faz o processo do Brasil com calma, porque senão eu vou ser obrigado a trabalhar aqui ilegalmente pra poder manter uma casa, pra poder manter uma comida, pra poder manter qualquer coisa. E aí eles ficaram 3 meses nos Estados Unidos como turista, não trabalharam, e aí eles decidiram voltar, entendeu? Porque eles falaram, não tem, é impossível. Se eu ficar aqui, eu vou fazer uma coisa legal, eu vou começar a trabalhar, entendeu? Exatamente. E eu digo para as pessoas que vêm me perguntar sobre esse processo, que é um projeto de vida, né, gente? Então, não é só a vida dos seus filhos, de quem tá te acompanhando. Então, assim, é pensar a longo prazo para que a ansiedade, porque a ansiedade chega mesmo, nós somos seres humanos, a gente quer ver o que tá acontecendo. A ansiedade chega, mas aí quando a gente pensa que quando chegar realmente o momento, a gente não vai estar fazendo nada de errado, a gente vai estar, né? Isso, gente, eu acho que é o que, inclusive, vem me sustentando, por isso que eu vou... Sim, gente, cara, é muito bom. Sabe o que é bom? Eu peguei o meu visto ali e eu ver que eu vou entrar pela porta da frente, sabe? Assim, que o que eu fizer, eu não vou estar fazendo nada legal, entendeu? Então, assim, isso é maravilhoso. E só um contraponto pra isso que eu acho que é importante a gente deixar aqui. Aquelas pessoas que não passaram ainda no NCLEX e que vão pros Estados Unidos ainda pra tentar passar no NCLEX e que vão nesse caminho, né? Turista e vira estudante, blá, blá. O que eu percebo dos relatos que eu recebo, tá, gente? Eu percebo que essas pessoas, elas não conseguem nem estudar pro NCLEX direito quando estão nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a vida lá, gente, é vida louca. Tu tem que trabalhar mesmo pra pagar as contas e é em dólar, entendeu? E a gente começa a ver o dinheiro entrando em dólar, a gente quer investir um pouco mais, a gente quer isso aqui, nós somos seres humanos também. E a gente não consegue focar no NCLEX.
praticamente todo mundo que fala comigo que foi, fala que se arrepende de ter ido, porque se estivesse no Brasil, teria focado mais nos estudos e já estaria talvez até a fila da imigração já pra ir embora, mas que lá não consegue, porque tem que trabalhar, entendeu? Eles acabam tendo que trabalhar mesmo e acabam não podendo estudar mesmo pro NCLEX. E aí você me pergunta, Monique, mas aqui no Brasil a gente também trabalha e estuda pro NCLEX. Gente, mas lá é diferente, entende? É diferente porque você não tem rede de apoio pra nada, entendeu? Você precisa trabalhar, entende? Então, assim, gente, é pesar a balança. Quer ver uma estratégia legal que agiliza, que eu acho que pode agilizar pra quem tem ansiedade e quer ir embora? Faz o processo do Brasil, valida o diploma, passa na NCLEX, passa na prova de inglês. Ao invés de você ir como turista pra virar estudante lá, já aplica do Brasil pra ser um estudante acadêmico, pra você fazer o seu mestrado com permissão de trabalho. Aí você imigra com F1 Academy, você começa o seu mestrado nos Estados Unidos, mas você tem permissão pra trabalhar como enfermeiro já. Você tá legal. Aí você é um estudante, mas que pode trabalhar legalmente. Não é um estudante de um de inglês, entende? São F1s diferentes. Aí você já começa a estudar o seu mestrado, já começa a trabalhar como enfermeiro, e aí sim você tem empresas que pegam e fazem o seu ajuste de status para EB3. A Dex mesmo que eu recruto, a gente faz isso. A gente tem esse processo, entendeu? Então é muito mais seguro, só que você precisa validar, passar na NCLEX, passar na prova de inglês do Brasil. E aí a gente faz todo esse processo para você pra lá. Aí eu acho que é mais seguro, entendeu? Porque você vai estar trabalhando como enfermeiro, você vai estar estudando e você não vai estar fazendo nada ilegal. Com certeza. Tem mais perguntas aqui, Monique. 5 anos e... Quantos? Acho que eu perdi aqui a pergunta. Mas ela tinha 5 anos de experiência com TI, eu acho. Eu acho que foi o Rafael também que botou 5 anos de UTI. Isso. É válido? Com certeza. Sim, é válido. Com certeza. Muito válido, inclusive. Responsável técnico distribuidor hospitalar conta com experiência? Não. A experiência que eles querem é bedside. Você tem que tá atuando dentro de um hospital, na linha de frente, atendendo o paciente. Ir a trabalho nos Estados Unidos sem saber é complicado. Acho que foi só o André é um amigo nosso também. Rafael, dá pra mudar de status, turista ou estudos, para EB3 dentro dos Estados Unidos? Dá. Se a gente pegar a lei, dá, sem problema nenhum. A questão é se você vai conseguir fazer isso sem, em algum momento, deslizar e fazer alguma coisa legal. Porque depois eles investigam tudo, né? Eu não entendo a parte jurídica, mas eu já participei de lives que falam, né? Que eles investigam tudo. Não, às vezes dá até certo. Às vezes a pessoa até consegue o green card dela. Aí vai dar problema daqui a 5 anos quando vai pedir cidadania. Aí dá problema. Rafael, acredito que current seria pra quando? Seria isso? Daqui a 2 anos? Você quer saber uma estimativa? Não dá pra saber a estimativa, Rafael, porque a gente não sabe ao certo o dado. Eles nunca divulgam quantos vistos ainda tem, quantas pessoas ainda estão na fila. Então a gente não dá pra saber. Mas pelo andar dos movimentos que tem acontecido, a gente sugere que é muito provável que em breve o EB3 vai estar current, porque o EB2 ficou current também, agora. EB3 está em qual mês e ano? Rafael, até o meu marido botou aqui embaixo, ó, meu lindo. 1º/6/2024. Que a Monique até chegou a comentar, né, Monique? Você abriu aí pra mim. Ela abriu aqui no computador aqui, é isso mesmo. Tá no dia 1º/6/2024. Até teve uma live da Passaporte que ela falou que a qualquer momento pode acontecer da gente ficar current. E aí a gente fica até, meu Deus, e aí, como é que vai ser, né? O inglês ainda tá pendurado, meu Deus. Vambora que a gente vai despendurar esse inglês aí, vambora. Quem aplicou no dia 10/2024 não entra na trave. Seria o próximo? Não, nem quem aplicou no dia 1º de junho, né? Porque o CORAF tá ali, né? 1º de junho de 2024. Se você aplicou dia 1º de junho de 2024, você não entrou, na verdade. É todo mundo que aplicou antes do dia 1º de junho de 2024. É sempre antes da data? É sempre antes. Se sua data apareceu exatamente ali, você ainda não entrou. Não entrou, nossa. Aí você tem que esperar o próximo Visa Bullet que tenha um movimento pra frente. Porque lembre-se, gente, o Visa Bullet pode ir pra trás a qualquer momento, tá? Ou pode ficar parado também. Eles podem divulgar um Visa Bullet nos próximos 3 meses que fique 1º de junho de 2024. A gente não sabe, entendeu? É uma caixinha de surpresa. Rafael, posso ficar renovando a SES até sair o meu green card? Na verdade, a SES você não renova. Depois que você tem a SES e que você tem uma licença de enfermagem, você renova a sua licença de enfermagem. Você só tem que tomar cuidado uma coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo que é mais fácil de entender. Vamos supor que eu tenho a minha licença por Montana, mas eu quero transferir minha licença pro Texas. O Texas vai pedir uma SES pra você. E o Texas vai pedir uma SES com no mínimo 1 ano de emissão. Então, se você validou pra Montana, sua SES saiu, mas você só tirou a sua licença, tipo assim, com 3 anos antes de vencer a validade que Montana seguraria a sua validação de diploma, se você quiser transferir pro Texas, você já não vai conseguir mais. Porque a lei do Texas diz que eles precisam de uma SES, mesmo que você enviasse pra eles, tá? Porque o Texas deixa a gente enviar quando a gente faz o endorsement. Mas tem que estar dentro desse certo. Nova York, Rafael. Nova York, então, melhor validar por lá, porque não tem validade? Eu não acho. Eu acho que Nova York ele é bom quando você sabe que vai pra Nova York. Sabe por quê? Porque Nova York você não tem uma SES, você tem uma CVS. E uma CVS só é válida pra Nova York, não vale pra nenhum outro estado. Então, assim, eu não sei por que as pessoas fazem pra Nova York, entendeu? Eu fiz uma entrevista pra Nova York, eu fui aprovada, mas eu não fui, porque seria só pra lá mesmo. Eu falei, como é que vai ser isso? Aí acabou que eu fiz com o passaporte, passei e fiquei com eles. Porque o que acontece com Nova York? Você tem 2 possibilidades de validar seu diploma pra Nova York. Ou você faz diretamente por Nova York, que eles têm um órgão deles específicos que eles avaliam o processo, então você manda tudo pra eles, você não faz nem pro CGFNS nem Joseph, ou você faz pela CGFNS, mas você não paga uma SES. Você não paga $485 pra você ter uma SES, que a gente chama, entendeu? Você paga até mais barato, é $425 e você tem uma CVS.
Só que essa CVS, inclusive, você nem tem acesso a ela, diferente da SES. A SES você consegue baixar ela no sistema e guardar com você. A CVS, que é emitida para o Nova York, você nem tem acesso a ela, porque ela é só válida para Nova York, entendeu? Então, quando você tem uma licença emitida por Nova York, qual é o grande problema? Você fica limitado. Vou te dar um exemplo simples, tá? Se você quiser trabalhar em New Jersey, pegar uma licença para New Jersey, você não consegue. New Jersey é ali do lado de Nova York, porque New Jersey pede SES. Você precisa de uma SES. Então, você vai ter que validar tudo de novo e fazer a SES pela CGFNS, entendeu? Então, não vale a pena. Nova York, ele é bom para quem sabe que vai para Nova York. Ou se você for validar para um estado, pedir uma transferência de licença, um estado que não vai pedir uma SES, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que acaba limitando mais do que ajudando. Entende isso? Então, assim, eu sempre falo aos meus clientes, ou você tem que ter certeza que você vai, ou você tem que saber que vai te limitar em algum momento, entendeu? Elaine, depois da SES de vencimento, o que fazer? Caso a SES vença, não é isso, Elaine? O que fazer? Então, se a SES, por exemplo, você validou para Montana e Montana passou 3 anos e você não concluiu o seu processo, Montana, ela não é obrigada a aceitar mais a sua SES. Então, ela pode sim pedir para que você faça outra SES. E aí você vai pagar de novo os $485 e fazer de novo o processo, entendeu? Certo. Rafael, minha faculdade era filial, agora só tem medicina e a matriz fica em outra cidade. No meu caso, estou sem pagar anuidade há anos. Como faz? Anuidade do Corém, que ele tá falando. Acredito que sim. Tá. Aqui com relação à matriz de filial de faculdade, não tem problema nenhum. Alguma faculdade vai assinar o seu documento. Mesmo que sua faculdade tivesse fechado, tá? Alguém sempre fica responsável pela assinatura daquela faculdade que fechou. No seu caso, só porque fechou uma filial, a matriz é que vai estar assinando o documento, isso não tem problema nenhum. Com relação ao Corém, se você tá devendo ao Corém, eu te sugiro a pagar o Corém. Por quê? A gente puxa uma da consta do Corém que diz que você tá quite com os seus débitos, né? Teve uma vez, uma cliente minha, que a gente puxou e a gente não se atentou que ela não tava quite. E passou, tá? Assim, não foi um impeditivo. Porém, eu acho que tudo aquilo que a gente pode minimizar pra não dar chance deles questionarem é o melhor cenário. Então, assim, pra que você vai dar margem de alguém questionar que você tá devendo alguma coisa pro Corém, entendeu? Então, assim, quita a sua situação com o Corém, negocia, vê lá o que você vai fazer, antes de gerar o nada consta, pra ele vir arredondinho, amarradinho pra você, dizendo que você tá de boa, entendeu? E aí, depois você está com o seu processo. E a sua prova, Amanda? Rafael, seria a minha prova da NCLEX? Porque se for, foi já essa fase. Eu já passei por essa fase, a gente conseguiu fazer. Se for o inglês, eu ainda tô nessa fase. Eu tô nessa fase agora, ainda é uma questão pra mim. E aí, a gente tá optando, no caso agora, pra tentar o IELTS, né? Pra gente ver se consegue a abrangência de mais estados aí. Mas se eu estiver trabalhando no Brasil e de férias, esposo consegue mudar o status? Mas se você tá de férias, as suas férias acabam. Por que você tá pedindo pra mudar status? Entendeu? Se você tá de férias, você tá de férias. Você vai e você volta. Férias tem tempo de terminar, entendeu? Então, você entrar de... Gente, a gente tem que ser muito sincero, entendeu? Eu tô dizendo que eu vou como turista, mas o meu plano é ficar, entendeu? Ou não. É isso que tem que ter em mente, sabe? E na lei, a lei permite você entrar como turista, você virar estudante, você aplicar por um EB3, a lei permite esse caminho, percebe? Porém, em contrapartida, você tem que perceber muito bem aquilo que você fala quando você entra, entende? O que você faz quando você tá lá dentro. Isso pode contar a seu desfavor, entendeu? Se você fizer qualquer coisa errada. Eu vou te contar, Rafael, o que aconteceu na minha entrevista consular e você vai entender o que eu tô querendo dizer pra você. Não, trabalhar ilegal, não mudar de status dentro do prazo de turista ou estudos legalmente. Eu acho que isso você já falou um pouquinho, né, Monique? Que é essa parte da sua opinião em relação a esse processo, né? De que é possível você fazer. É possível. Se você tem dinheiro pra se bancar, é o melhor cenário. Se você não tem, é sua conta em risco, entendeu? Se eles descobrirem lá na frente, você pode atrapalhar o seu processo. Mas o mestrado lá é caro? Existe um valor, realmente. Existe um valor, mas, por exemplo, a DEX, o primeiro semestre, a gente paga 100% dos seus estudos. A partir do segundo semestre, a gente paga 50% dos seus estudos e a gente garante que você vai ter um trabalho como enfermeiro lá de 36 horas. Então, você vai ter um planejamento, obviamente, né, para visto de estudante, seja qual for ele, seja um de inglês ou um acadêmico, você tem que comprovar renda. Então, assim, isso já é algo que, se vocês pensam em fazer, já é algo que vocês precisam juntar uma grana mesmo, tá? Mas com relação ao pagamento da sua mensalidade, quando você vai com uma empresa séria, eu recruto pra DEX, eu represento a DEX, mas existem outras empresas que também são empresas sérias no mercado. Às vezes, a gente tem esse benefício de poder pagar os 100% dos seus estudos no primeiro 6 meses e depois 50% dos seus estudos. Mas só pra te dar um valor geral de quanto que é um Master, mais ou menos, um Master você consegue achar aí cursos por $40 mil, $50 mil. Qual o nome da parceria do inglês, Amanda? É Smart Fluency, Rafael. Amanhã eu vou falar um pouquinho melhor nos meus stories e eu tô aguardando eles me enviarem um link, justamente que é um link que você pode entrar por bolsas, porque são valores mais acessíveis. Eles têm números restritos de bolsas durante um mês inteiro, mas eles distribuem isso com as parcerias que eles fecham para que a gente possa divulgar. E aí eu vou divulgar isso amanhã aqui no Instagram, tá? E eu vou deixar o link, aí se você se interessar é só você entrar em contato com eles, porque aí eles vão marcar uma reunião com você para poder entender melhor aí o que você tá precisando, tá bom? Depois de 3 anos da SES de Montana, como fica? Precisa pagar a unidade sempre? Sim, você precisa pagar a anuidade sempre daquela licença que você quer manter ela vigente. Por exemplo, eu tenho a minha licença de Montana, eu nunca vou deixar de ter ela, mas ela não tá ativa, porque eu não paguei o board mais. Mas a minha de Pensilvânia, ela tá ativa o tempo inteiro, mesmo ainda não estando lá, entendeu? Certo. Proficiência de inglês, qual escolheu? Ah, tá, a minha, né, Rafael? Então, eu tô agora estudando pro IELTS. E aí a gente tá com bastante dificuldade, mas... Em nome de Jesus, as coisas vão dar certo. Vai dar. Amanda, você tem que sempre que lembrar de uma coisa que eu falo. Se uma pessoa é capaz de passar, qualquer pessoa é capaz de passar. Exatamente. Se eu passei no IELTS, você passa no IELTS também. Então, cara, é só uma questão de estratégia de estudo. Né? E é isso, entendeu? Vai dar certo. Vai dar certo.
Vou esperar você postar o cupom da Smart Plus. Show, Rafael. Amanhã, sem falta, eu vou trazer isso. Aí você acompanha os stories, eu vou deixar o cupom lá. E aí você entra em contato com eles. E aí eu acho que vai ser bem interessante pra gente. Na área de saúde, no geral, é muito boas aulas. Tô gostando bastante. E agora tem 3 perguntinhas aqui na caixinha. Como funciona para trabalhar em hospitais? Todo o processo. Isso a gente falou já aqui. Processo todo demora 3 a 4 anos para entrar nos Estados Unidos ou tem como ir mais rápido? Acho que a gente, falou um pouquinho disso aqui. É assim, gente, se tiver current, a fila, pode ser muito rápido o processo se você for rápida, tá? Vou dar um exemplo do meu caso, tá? Quando eu comecei o processo, eu validei meu diploma em junho de 2022. Em setembro de 22, eu fiz uma prova de inglês que foi o TOEIC. Eu não passei na prova de speaking. Eu passei nas outras 3 categorias, as 3 habilidades, as 3 skills que a gente fala, não passei no speaking. Aí quando foi outubro, eu fiz o NCLEX, passei no NCLEX. Aí depois eu repeti o speaking do TOEIC, aí passei no TOEIC. Aí eu tinha o meu contrato assinado. Se a minha empresa, naquele momento, tivesse aplicado na imigração, eu não teria pego o retrogression e eu já estaria nos Estados Unidos há muito tempo, tá? Há muito tempo. E o meu processo teria durado 8 meses, entendeu, gente? Então, assim, tudo depende. Depende de quanto tempo vai precisar pra você passar numa prova, quanto tempo você vai demorar pra passar no NCLEX, quanto tempo você vai demorar pra ter um sponsor. Porque a validação de diploma, gente, não é demorada. A validação em si mesmo, ela não é demorada. Ela só vai ser demorada se a gente tem problema com a faculdade, entendeu? Essas resistências, assim. Mas um processo de validação, ela dura em torno de um mês a 4 meses, entendeu? Um mês é quando a gente não tem problema nenhum com nenhum órgão, foi maravilhosamente lindo e belo, e um mês você tem seu diploma validado, entendeu? E outros cenários que pode demorar um pouquinho mais por conta dessas dificuldades aí que a gente encontra, porque existem pessoas que não querem ajudar a gente, infelizmente. Existem pessoas que querem atrapalhar o nosso processo, né? E a gente lida com pessoas, então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa delas, né? E então é muito relativo. Então se você, cara, já tem um inglês legal, tô estudando, vou passar na NCLEX e tal, o seu processo pode ser muito rápido, porque se a fila tiver current, o processo é rápido, gente. O processo não demora. Se você passou em tudo, tá? Mas se a fila entra em retrogression, é uma caixinha de surpresa. Exatamente. Então, gente, tá pensando nesse processo, quer começar? Já começa a estudar o inglês, já começa a estudar para NCLEX, porque quando a sua validação estiver ok, você já vai estar estudando, já vai estar se preparando. Quando chegar o momento, você faz sua prova e daqui a pouco você já está fazendo sua entrevista, você já está com a data primeira, que é a nossa priority date, e você assim vai acelerando o seu processo, né? Monique, agora... Eu tenho só rapidinho, eu tenho um cliente meu, cara, esse cliente foi sinistro, porque ele estava terminando a faculdade dele, ele já sabia que queria ir para os Estados Unidos. Então o que ele fez? Ele fez a de inglês dele, porque ele já sabia inglês, aí ele já tinha nota de inglês. Quando ele terminou a faculdade, a gente começou o processo de validação do diploma dele, a gente fez tudo muito rápido, graças a Deus. Validamos o diploma dele. Nisso, a gente, quando já estava para sair o diploma dele, a gente já fez a inscrição dele no Board of Nursing e já pegou e mandou os digitais dele. Então a gente foi casando tudo, sabe? Eu sei, gente, que esse meu cliente, a gente em 2 meses, a gente já tinha o diploma dele validado, o NCLEX feito e passado. Tudo assim, se não tivesse retrogression, ele já estaria lá, entendeu? O processo dele teria sido deflash, entendeu? Então assim, gente, cada caso é um caso e não tem como precisar aí quanto tempo demora. Vai demorar o tempo necessário que tem que ser pra cada um também. Então assim, sejam amorosos com vocês também, no processo de aprendizado de vocês, né? E cada um tem o seu tempo e a gente tem que respeitar isso também. Mas estudem, tem que estudar. Com certeza, Monique. Agora, pra finalizar, fala um pouquinho como é que foi a sua entrevista no consulado pra gente ter essa experiência aí de você, como é que tá sendo agora a sua ida. E pelo final aí, Monique, deixa uma mensagem pra gente que tá nesse processo, ou pra quem vai começar, pra gente se manter aí com os nossos corações esperançosos de que a nossa vez também vai chegar. Então fala aí, Monique, pra gente. Com certeza. Vou fazer um apanhado assim em geral, mas quem quiser ver na íntegra como foi mesmo a entrevista consular, tudo que envolve consulado, tem uma live minha no meu perfil, tem uma live no meu YouTube, pra vocês assistirem, tá? Mas em tese, desculpa, te cortei. Não, eu ainda não tinha visto esse vídeo seu, mas eu vou ver. Vai lá. Entrevista consular, alguma coisa. Tudo que aconteceu na minha entrevista consular, porque agora eu comecei a fazer, eu fiz esse conteúdo, mas vou começar a fazer vlogs da minha mudança, né? E aí eu vou subir no YouTube. Então, gente, me segue lá, se inscreve lá no YouTube. Aí, como é que foi, né? Quando você aparece no Visa Bulletin, é quando você começa a agilizar a situação de marcar uma entrevista, no caso eu consular, porque eu tô no Brasil, né? Então eu não faço ajuste de status, né? Então eu faço entrevista consular. E aí a gente pediu um expedite, né? Que é exatamente, a gente pede para que o NVC, que analisou toda a nossa documentação e que a nossa documentação ficou qualificada e tudo mais, para que eles deixem a gente marcar a entrevista quanto antes, né? E eles podem aceitar esse pedido, como eles podem negar esse pedido, tá? Consegui ter o meu expedite aprovado e eles marcaram minha data da entrevista. Fiz a minha entrevista, tá? Então, na entrevista tem que ir a família toda, tá? Então, assim, todo mundo que é aplicante, né? Eu sou aplicante principal aqui em casa, mas tem meu marido, tem meus 2 filhos, então tem que ir a família toda pra entrevista consular. A entrevista, ela acontece somente no Rio de Janeiro, tá? Monique, mas eu tirei meu visto de turismo em São Paulo. Ok, turismo. Mas pra quem tá pleiteando o Green Card, a entrevista é sempre no Rio de Janeiro, tá? Então, primeiro a gente tem que fazer os exames médicos. Então, você vai perceber ali aonde você quer fazer os seus exames médicos, porque existem 4 estados que você consegue fazer os exames médicos. Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Mas a entrevista, ela sempre vai acontecer no Rio, tá? Ela sempre vai acontecer no Rio. E aí a gente foi pra nossa entrevista, a gente levou toda a documentação que pediam, que era necessário. E aí lá na hora da entrevista, infelizmente, a gente tá vivendo uma situação de pausa, de emissão de visto para brasileiros. Infelizmente, o Brasil entrou numa lista negra aí, né? Infelizmente. E a gente tá vivendo esse momento. Então, os casos, gente, eles estão sendo analisados. E eles estão sendo aprovados. Porém, o visto não pode ser estampado dentro de um passaporte brasileiro, tá? Qual foi a diferença aqui em casa? Eu e as crianças, a gente tem dupla cidadania. Então, a gente teve o nosso visto estampado no nosso passaporte. Porém, o meu marido não tem dupla cidadania, então ele não teve o visto dele estampado no passaporte dele. Então, ele não pode imigrar
migrar com a gente pra morar lá e trabalhar lá e ter o green card dele lá. Apesar de o green card dele estar aprovado, tá? E aí, o que eu quero falar pra vocês. Pela lei, se a gente pegar a íntegra na lei, o que é que está sendo proibido? Estampamento de visto para passaportes brasileiros em processos consulares. Mas se fosse um ajuste de status, não teria problema. Então, se eu e minha família já morássemos no Brasil, nos Estados Unidos por algum motivo, né, a gente tem aqui um visto de estudante. A família inteira ia conseguir ter o visto estampado, tá? Porque seria um ajuste de status. Então, pela lei, isso poderia acontecer, porque a lei está permitindo isso. Qual foi o meu medo? Eu estou indo com as crianças, mas o meu marido, ele é enfermeiro aqui no Brasil também, e ele trabalha offshore. Então, eu falei com o cônsul, falei, olha só, meu marido, eu só peço que não cancele o visto de turismo dele, porque assim, ele vai continuar com o trabalho dele offshore, mas na folga dele ele vai lá me visitar, entendeu? Ficar lá comigo, os 10 dias que ele pode ficar, ele vai ficar lá comigo com as crianças até essa pausa regularizar. E aí, gente, o consulado falou assim, ótimo. Então, você vai explicar essa história muito bem explicada quando você entrar lá. E não me faça nada que você está me dizendo aqui que você quer fazer, porque isso pode muito prejudicar o seu caso lá na frente. Então, é isso que eu quero dizer aqui pra vocês. Não é porque pela lei o meu marido pode entrar com de turismo e pedir o ajuste de status que eu vou fazer isso, percebe? Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu não vou botar em risco todo o meu processo. Pra chegar lá na frente, o cara falou assim, ué, quando seu marido entrou aqui, ele falou que ia só te visitar, que ele ia te ajudar na mudança, que ele trabalhava offshore. E agora ele decidiu ficar aqui e ajustar status? Então, quer saber de uma coisa? Eu cancelo tudo agora pra vocês e vocês voltam pro país de vocês. Porque, gente, visto, green card é uma concessão que pode ser retirada de nós a qualquer momento. Então é isso que eu quero deixar registrado aqui. A gente precisa fazer aquilo que a gente diz que vai fazer. Porque se a gente diz que vai fazer uma coisa e a gente faz outra coisa e eles acham que você teve uma intenção errada, tá? Eles podem a qualquer momento, não é porque a gente tem green card que pro resto da vida ninguém tira o green card da gente, não, gente. Eles podem a qualquer momento falar, está cancelado agora e você volta pro seu país. Eu não vou botar em risco a minha situação nem da minha família. Então meu marido está ciente que ele vai e vai voltar. Que vai e vai voltar. Até a pausa acabar e ele ter o visto dele estampado. Inclusive eu já comprei passagem pra ele de abril, já comprei passagem pra ele de maio, pra ele me visitar. Daqui a pouco eu vou estar dando uma olhada nas passagens de junho, porque tem Copa do Mundo, as passagens estão caríssimas. Entendeu? Mas o meu marido, ele vai e vai voltar todos os meses. Apesar de a lei dizer que se ele tá lá como turista, ele pode pedir um ajuste de status e ter o visto dele cancelado. A gente não vai colocar nada em risco do nosso processo. Porque foram muitos anos esperando isso, entendeu? Então, assim, não faz sentido. E o cônsul foi muito claro com a gente. Ele falou, eu entendo, e eu acho que é super válido, ele trabalha offshore, entendeu? Então ele tem dia de folga em casa. Quando você entra lá, você conta essa história bem direitinho lá, o que é que vocês querem fazer. E cuidado, ele falou que não falar algo que você não vai fazer, porque pode prejudicar o seu caso. Entendeu, Rafael? Não vale a pena, cara, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Eu acho que o máximo de transparência, né? O máximo de transparência, gente. Vou te dizer uma coisa, a gente tá preocupado, porque a gente não sabe se eles vão autorizar ele de entrar. A gente não sabe, eles podem chegar lá, achar que meu marido tá querendo dar uma de perto e não tá, entendeu? A gente já tem todas as passagens compradas, a gente tem carta da empresa que diz que ele tá empregado. Não, o cara pode achar o que ele quiser, entendeu? Eu tô aqui pedindo a Deus pra que isso não aconteça, porque assim, meu marido tem que me ajudar na mudança mesmo, me ajudar na mudança e voltar, não tem problema. Mas eu preciso de ajuda, entendeu? Então, assim, é isso. Mas vai dar certo, Monique. Eu penso que tudo que Deus entrega na nossa mão, né? Entrega um sonho, é pra dar certo, né? É pra acontecer, porque eu acho que se não fosse pra acontecer, já teria dado alguma coisa de errado aí. E a gente ainda tá, mesmo depois de todo esse tempo aí nessa caminhada, né? Então vai dar certo sim. Monique, agora finaliza aí pra gente com uma mensagem sua pra gente, que tá aqui, né, também esperançoso de que em algum momento a nossa hora também vai chegar. Claro, ó, eu acredito muito no tempo de Deus, né? Eu acho que nós, seres humanos, a gente quer tudo pra ontem. Mas o pra ontem não é o tempo certo, muitas vezes. Então, eu acho que nesse momento, além de tomada de decisão do que vocês querem, ver se de fato esse processo é pra vocês, porque eu sempre digo que migrar não é pra todo mundo, né? A gente sai da nossa zona de conforto totalmente, tá? Mas se o processo é pra vocês, que vocês primeiro confiem em vocês, que vocês são... É aquilo que eu falei, se uma pessoa é capaz de fazer, você também é capaz de fazer. Você só tem que descobrir o como você faz, entendeu? É só isso, mais nada, tá? Então, assim, eu fiz o IELTS para tirar minha licença de Montana, da Pensilvânia 3 vezes, entendeu? E cada vez que eu recebia uma negativa, eu chorava no primeiro dia, no segundo dia eu já, peraí, o que eu tenho que fazer diferente? Tem que fazer algo diferente. Fulano conseguiu fazer, passar, eu também vou passar. Calma aí, fui lá, bombei de novo, por meio ponto, chorei, falei, agora vamos de novo, vamos ver o que a gente tem que fazer. Então é isso, gente, eu não desisti, porque assim, as pedras vão acontecer no meio do caminho, entendeu? É como que você vai ajustar essas pedras no meio do caminho, sabe? E sempre tenham em mente qual é o verdadeiro sonho de vocês. Porque se a gente não tiver clareza daquilo que a gente quer, a gente desiste do processo. Na primeira queda, no primeiro NCLEX que não passou, a gente desiste. A gente já vai começar a contar mentira pra gente, dizendo que o processo não é pra gente. A gente vai começar a escutar pessoas ao nosso redor, que deveriam estar apoiando a gente, não estão apoiando, dizendo que, tá vendo? Fica aqui mesmo, que tá tudo bem, tá vendo? Não é pra você não sei o quê. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Então tenha clareza de qual é o seu projeto de vida. Se você tem família, qual é o projeto de vida pra sua família, entendeu? Porque também tem isso. A família tem que estar de acordo com esse projeto maluco aí que a gente sonha, entendeu? Porque senão dá problema, né? Então assim, tem que estar, se você tá indo sozinho é uma coisa, se você tá indo com a sua família, vocês têm que estar muito alinhados naquilo que vocês querem, entendeu? Então não desista, se esse é o sonho que você tem, faça acontecer, sabe? Confie em você, confie no... E é isso, né? Eu falo, a gente nos Estados Unidos, gente, em algum momento... Monique, muito obrigada pelo seu tempo, porque foi bastante tempo aqui.